Você pediu e eu vim entregar. Fio K11 versus K11 R2R. Dois DACs que à primeira vista parecem idênticos, mas que por dentro têm implementações bastante distintas. Mas e aí, será que o ouvido percebe a diferença? É o que nós vamos descobrir já já. O fio K11 é um DAC de mesa com corpo em alumínio, display alfanumérico e knob de volume multifuncional. Ele é apresentado como uma evolução das séries K5 Pro, K7 e K9 para o mercado de entrada. Os principais pontos de venda são a multiplicidade de entradas e saídas, a potência de 1400 mW em 32 ohms e um visual aí bastante elegante. O modelo base do K11, à época desse review, custava R$ 129,99 e se você quiser comprar ele, o link do AliExpress está aqui na descrição. Vamos falar agora da construção do fio K11. É um produto em alumínio usinado por CNC que tem aquela pegada mais minimalista que você encontra nos produtos da Apple, tipo o Mac Mini, que é uma referência óbvia, ou por exemplo o MacBook, iMac. E o fio K11 se sente à vontade perto desses produtos, tem a mesma linguagem de design, sem tantos controles e displays, fazendo ali com que o setup fique limpo e organizado. Eu particularmente acho que a Fio deveria investir mais nessa linguagem visual, muito mais bem resolvida que outros produtos da mesma série. Como acontece nos demais produtos de mesa, as entradas e saídas estão espalhadas nas faces frontal e traseira do produto, baseada aí na conveniência de ligar cada uma delas. Então, na face traseira a gente tem uma entrada de energia, DC 12 volts, entrada de dados USB-C, uma entrada SPDIF ótica modelo Toslink, uma entrada SPDIF coaxial, RCA, e saídas de linha padrão RCA. Na face frontal a gente tem uma saída single-ended 6.35 mm, o famoso P10, uma saída 4.4 Pentacom balanceada, um painel alfanumérico VFD, Vacuum Fluorescent Display, e um knob multifunção para volume e outras configurações. Na face superior do fio K11, a gente tem uma iluminação RGB que é configurável pelo usuário usando o knob multifuncional. Dá para trocar a cor, o efeito e a intensidade da iluminação, ou até mesmo desligar completamente. Isso dá flexibilidade para usar o K11, por exemplo, em um setup gamer ou um setup minimalista sem nenhuma luz. O K11 que a gente está analisando aqui foi empréstimo de um inscrito nosso, portanto não deu para fazer o unboxing dele, mas você pode conferir o unboxing do K11 R2R que está na descrição. O kit é extremamente básico, contendo apenas o DAC, a fonte de alimentação e um adaptador de P10 para P2. Eu particularmente gosto da inclusão do adaptador porque a maioria dos meus fones são P2 e não P10. No entanto, eu preferia que a Fio tivesse feito o K11 com o conector P2, já que o uso do adaptador cria um efeito visual que destoa do approach minimalista do restante do design. O K11 é baseado no DAC CS43198 da Cirrus Logic. É um DAC Delta Sigma, irmão do CS43131, que a gente encontra em diversos dongles do mercado. No entanto, ao contrário dos dongles baseados nesses chips, no K11 a estratégia de amplificação fica num circuito dedicado, separado do chip de DAC. O responsável por amplificar os sinais do K11 é o SGM8262-2 da SG Micro. É um amplificador operacional de baixo ruído, mas alta corrente, 200 mA nos seus headphones. É ele quem faz o K11 entregar a potência que diz ter. O K11 possui os seguintes recursos, tais quais listados no próprio site da Fio. 3 modos de ganho, Low, Medium e High Gain, 3 curvas de ganho diferentes para cada modo de ganho, 5 filtros digitais de reconstrução do sinal, com modo de operação No Oversampling, ou NOS, que é listado como filtro 6, seleção de saída entre Phone Out, frontais, ou Line Out traseira, e iluminação RGB configurável para o logo da Fio no topo do aparelho. Todas as configurações são acessíveis usando o knob e o display alfanumérico. A Fio proporciona um vídeo no site deles explicando como fazer cada configuração. Eu vou deixar o link na descrição. O display VFD tem iluminação adequada e mostra com clareza o que você está configurando. O knob clica bem ao girar e apertar e dá uma sensação tátil muito bacana aos dedos. No entanto, a implementação do controle de volume ainda não é ideal, já que você, ao girar o knob, não percebe evolução no volume até que sejam dados 2 ou 3 cliques. Tá aí um ponto de melhoria
para os firmwares futuros. Uma omissão estranha para um produto dessa categoria nessa marca é a ausência de controle do K11 no app Fio Control. Eu considero isso tanto um ponto positivo quanto um ponto negativo. É um ponto negativo, obviamente, porque é um produto que contém muitas configurações. Então, até para fazer testes, era legal que tivesse um aplicativo para que a gente controlasse mais facilmente cada um dos parâmetros. No entanto, a falta de um aplicativo para controlar força todos os controles e configurações serem feitos no próprio aparelho. E isso acaba tornando o K11 autossuficiente sem dependência de elementos externos. Como dito anteriormente, o K11 possui 5 filtros de reconstrução do sinal digital oriundos do CS43198. Há também um filtro de número 6 que entrega o sinal sem filtragem de reconstrução, o que equivale a um modo non-oversampling de outros DACs. Então, se você quer experimentar o modo NOS, que existe em outros DACs, é só selecionar o filtro 6 no K11. Vamos falar agora do K11 R2R. Eu já estou assumindo que você sabe o que é um DAC R2R, que é algo que eu pretendo abordar em um outro vídeo falando sobre os tipos de DAC. Se você quer ver um vídeo como esse, deixa aí o seu comentário embaixo e eu vou levar isso em conta para fazer os próximos conteúdos. E aí, o que muda no K11 R2R? Externamente, muito pouco. Olhando por fora, a única coisa imediatamente perceptível é a inscrição R2R no modelo R2R. Por dentro, as mudanças são mais expressivas, já que o K11 R2R conta com o primeiro DAC dessa natureza feito pela Fio. Nessa implementação, os sinais de entrada são convertidos em PCM e depois alimentados num FPGA, que por sua vez coloca em múltiplos registradores para depois alimentar o sinal na escadinha de resistores R2R. No K11 original, o controle de volume é feito pelo DAC CS43198. Já no K11 R2R, a implementação de DAC da Fio acabou ficando sem esse controle. Portanto, ele é implementado através de um CI de controle de volume NJW1195A. Ao usar o K11 R2R, a primeira diferença que a gente nota é a presença de um novo modo, o modo Pre-Out, basicamente consistindo em usar a saída traseira de linha, mas com um controle de volume, coisa que não está disponível na versão base do K11. Outra diferença que a gente nota é a ausência dos filtros de reconstrução que estavam presentes no K11 base por causa do CS43198. Aqui na implementação R2R não existe esse recurso, portanto há apenas dois modos, oversampling e non-oversampling. Eu particularmente prefiro esse approach, pois reduz o número de configurações que eu preciso fazer no DAC e para mim não há diferenças entre os diversos filtros de reconstrução. Mas sua experiência pode ser diferente. Me conta aqui nos comentários se você consegue ouvir essas diferenças entre os filtros de reconstrução. No fim das contas, essas adições de hardware, bem como até uma posição de mercado da Fio, acabam tornando o K11 R2R mais caro que a versão base. Ele pode ser encontrado por $159 no AliExpress e você pode comprar ele usando o link que está na descrição. Vamos agora às medidas do K11 e K11 R2R para ver se a gente consegue separar um pouco esses aparelhos. Então primeiro vamos à potência por impedância para ver se eles entregam o que o fabricante promete. Primeiro você está vendo aí o gráfico do K11 modelo base e seus diferentes modos de ganho nas diferentes saídas. P10 single-ended e 4.4 balanceada. Nenhuma surpresa, né? Os modos de ganho vão fornecendo potências cada vez maiores. Na saída balanceada a gente tem mais potência, culminando aí com o valor de 1377 mW em 32 ohms. Então, muito próximo dos 1400 informados pela Fio. Agora vamos para a versão R2R. Você está vendo aí um gráfico muito parecido com o do K11 base, culminando aí na potência de 1250 mW para 32 ohms. Desempenho similar, mas um pouco abaixo que o divulgado pela Fio, mas na mesma ordem de grandeza, então não dá para a gente dizer que a Fio está mentindo a especificação do DAC. Bom, a minha leitura desses resultados é que, independente do que foi divulgado pelo fabricante versus o que foi entregue, ambas as unidades medidas têm potência de sobra para tocar a maioria dos fones do mercado, sejam eles in-ear ou over. Então, muitos vídeos comentam que o K11 é o modelo ideal para tocar in-ear. Olha, gente, com essa potência toca muito mais, tá? Vamos agora a uma novidade aqui no canal, que são as medidas de distorção. A gente comprou um aparelho chamado Cosmos ADC, que deixa a gente medir as distorções dos DACs amplificadores do mercado. Não é tão bom quanto uma Audio Precision, mas já quebra um galho para a gente ver se o produto está dentro de uma margem de qualidade aceitável. Então vamos aos resultados.
Primeiro, colocando um sinal de 1 kHz para tocar na saída do DAC. Deveríamos, em teoria, ver apenas esse sinal reproduzido nas nossas medidas, mas não é isso que acontece porque todo DAC produz distorção na sua saída. Vamos ver como o K11 se comporta primeiro. Então a gente vê a primeira harmônica em 1 kHz bastante presente, é o que a gente gostaria, mas em 2, 3, 4 e 5 kHz dá para ver uns picos de sinal que são responsáveis pela distorção que a gente observa nesses aparelhos. Esses números acabam resultando em uma distorção com ruído THD mais N de 0,0015%. Agora vamos para a variante K11R2R. Olhando o gráfico, não é tão limpo quanto o do K11. Dá para ver as componentes em 2, 3, 4 e 5, mas também dá para ver diversas componentes em frequências mais altas e em quantidades maiores do que na versão base, mostrando que o resultado do R2R é mais sujo do que da versão base. Nesse caso, a THD mais N fica em 0,018%, bem maior do que na versão base. Vamos agora ao teste de multitone, que mostra como o DAC reage a diversas frequências colocadas na sua saída. Primeiramente, o K11. Dá para ver aí no gráfico que as frequências estão igualmente representadas, com amplitudes uniformes até a faixa de frequência do DAC, ali perto dos 20 kHz. Indo para o K11R2R, a gente nota que as frequências também estão representadas corretamente, então nenhuma barra interfere sobremaneira na outra, só que a gente nota que há muita sujeira ali entre uma frequência e outra, que já era algo esperado, olhando o gráfico anterior da reação a 1 kHz. Então, de novo, é um comportamento mais sujo e menos puro do que a versão base. Vamos agora para a resposta em frequência para ver se esses DACs reproduzem o espectro todo de áudio conforme a gente espera. E aí, nenhuma surpresa. Primeiro o K11, com sua resposta em frequência correta até os 20 kHz, e o K11R2R idêntico, sem nenhuma diferença. Há uma pequena mudançazinha na fase, mas nada digno de nota. Por fim, um teste de crosstalk, no qual tocamos o sinal de um dos lados e medimos do outro lado quanto desse sinal vazou. Fazemos isso para 3 situações: circuito aberto, impedância de carga de 330 ohms e impedância de carga de 33 ohms, caracterizando assim como o amplificador varia ao longo das diferentes situações. Nesse teste, nenhuma surpresa. Tanto K11 quanto K11R2R tiveram um bom desempenho, com uma leve vantagem para a versão R2R, mas nada digno de nota. Vamos agora à qualidade de áudio do K11 e do K11R2R. Vimos até aqui que ambas as unidades entregaram bons números, seja no quesito potência e limpeza do espectro, com uma leve vantagem para a versão K11, que mostra um espectro mais limpo, tanto no teste do tom de 1 kHz quanto no multitone. Mas o que isso representa em uma audição? Será que dá para ouvir diferença? Nos meus testes, eu usei diversos fones que eu tenho aqui, entre eles o Sennheiser HD800, o Hi-Fi Man HE400SE, Moondrop Air Snow e o Unique Melody Mast Mark II, dando aí um panorama de fones baratos e caros, difíceis e fáceis de tocar. Minha playlist do Spotify já é conhecida de vocês, é só olhar o link na descrição, e ela tem músicas que eu conheço bem para avaliar fones. Não são necessariamente músicas escolhidas para avaliação de fones, mas como eu conheço bem, eu consigo dizer o que varia de um produto para outro. Eu adoraria dizer que os meus ouvidos ouviram perfeitamente as diferenças de medições que a gente viu na seção objetiva desse review. Mas a realidade não poderia ser mais distante disso, e eu não percebi quaisquer diferenças entre esses dois DACs. Tudo que eu percebo das músicas em bons DACs, eu percebi aqui, com os detalhes de pratos, bumbos, baixos e guitarras, vozes, todos bem representados. Então, tanto o K11 quanto o K11R2R, para mim, foram idênticos e muito bons. Uma diferença que eu posso dizer é que, para um mesmo ajuste de volume no painel, o K11 é ligeiramente mais alto em volume do que o K11R2R. Cerca aí de 1 ou 2 pontos para equalizar os dois volumes. Ou seja, se eu estou ouvindo o K11 no volume 30, o K11R2R tem que estar no volume 32. E isto bate com o que vimos lá da potência, que é um pouquinho maior para o K11 base. Fora isso, nada demais. Considerando o tema da reconstrução do áudio digital, eu diria que nenhuma das opções presentes no K11 ou K11R2R fez diferença na minha audição. Os filtros, quando eu ciclei no K11, não fizeram diferença, apenas ouvi o clique entre um e outro.
No K11R2R, a mesma coisa. A diferença entre o modo OS e NOS não foi significativa para eu dizer que há qualquer coisa presente no áudio que eu ouvi. Sabemos que o NOS aumenta o ruído e a distorção porque ele remove a filtragem de componentes indesejadas do espectro. Portanto, eu não vejo sentido em você ligar esse modo, especialmente se ele não faz tanta diferença assim numa audição. Na minha opinião, são opções que vieram para complicar a vida do consumidor e gerar discussão entre os audiófilos. Eu pularia fora e primaria pela simplicidade do meu setup e das minhas configurações. E isso nos traz a uma discussão. Mesmo que haja diferenças mensuráveis entre um aparelho e outro, qual o papel do DAC na nossa experiência sonora? Eu particularmente acho que o papel das fontes de áudio foi largamente exagerado para vender produtos. Na minha opinião, se você tem um DAC bem implementado, é melhor priorizar ter melhores caixas de som e melhores fones de ouvido, que sua experiência auditiva definitivamente vai ser melhor. Tendo estudado, medido e ouvido os dois DACs, K11 e K11R2R, tenho agora a dura missão de recomendar um para vocês. Afinal, são produtos à primeira vista similares, mas com implementações diferentes, preços diferentes e uma expectativa sonora diferente em cima da versão R2R. E o meu veredito é que, apesar da minha experiência ter sido similar com os dois produtos, há um claro vencedor: o modelo base K11 com a tecnologia Delta Sigma. É um produto mais barato, mais potente e objetivamente melhor nas nossas medidas, ainda que isto não seja perceptível aos nossos ouvidos. O K11R2R é um excelente exercício da FiiO em gerar um DAC com essa topologia. No entanto, ele é mais caro, menos potente e mais ruidoso do que o modelo base e, portanto, não se justifica. É isso aí, galera. Esse foi o review do FiiO K11 e K11R2R. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha ou seu comentário. Inscreva-se no canal e se quiser nos apoiar, o link do Apoia-se está na descrição. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!